uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o MasmorraCast. I never realized how many vampires there are on this planet. I thought they were just in Transylvania, but it's not true. And this book is basically a gentle jaunt through the myth of vampires all over this world. They are in Russia, and Japan, and Mexico, and Egypt, and Greece. I mean, they're just everywhere. It's quite amazing how different concepts are of vampires in the world. Because when I did The Vampire Lovers, for instance, I went to a priest to ask him about the myth of vampires and how to play my part. And he said, well, vampires have no gender, you know. Vampires are not sexy. They're not erotic. Vampires were created by the church to keep the peasants in line. And I thought, right. And he said the main aspect of the whole thing that you must keep in mind is that there is no sex whatsoever. And of course, this is quite the contrary. In real vampire myths, there is a lot of erotic sensuality. And I think it was brought about quite obviously by Christopher Lee. I think he was a very sexy vampire, being Dracula. And I think he's never been equaled by any other. Olá, ouvinte do Masmorra! Continuamos com a nossa maratona, né? Nossos podcasts no mês do horror, né? E hoje vamos fazer aqui um repeteco do estilo de um programa anterior. Hoje falaremos então novamente de dois atores, né? Uma atriz e um ator. Hoje os atores selecionados, Ingrid Pitt e o caríssimo Vincent Price, tá? A gente entende que essa abordagem ela pode ser muito longa, muito demorada. A gente vai ter que ter um certo poder de ser sucinto aqui, né, gente, né? No nosso podcast. Mas a gente se arriscou e a gente aceita o desafio. Muito bom, é isso. Nós aceitamos o desafio. E hoje estamos aqui, então, novamente com a nossa querida amiga Monique, que é lá do Mulheres no Horror. E também do seu blog pessoal, Ecolalia. Tudo bem, Monique? Tudo, e você, Angélica? Estamos indo, só o pó do osso aqui, Monique. Só o suco. Eu tô só a ligeia, sei lá, cara. Eu tô bem acabada hoje. Só o plasma. E também com o nosso amigo querido aqui, o Rodrigo, nosso amigo do Reminiscências do Lorde Velho. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Angélica? Estamos indo, não vou repetir a piada, não. Eu pensei em falar em uma outra diva qualquer morta, mas não. Vamos lá. Eu sugiro a gente atacar aqui, começar pelo que eu penso que seja mais simples ou não, né? Fica a questão. Que seria a nossa querida Ingrid Pitt. E aí, gente, podemos começar por ela, então? Depois passamos para o Vincent Price? Não digo mais simples, mas pelo menos talvez um pouco mais rápido. Acho que a tendência é essa, né? Porque a gente vai chegar no Vincent Price, tem tanta produção. A Ingrid Pitt também, né? E tem uma coisa curiosa, assim, que até começando aqui a minha abordagem, a Ingrid Pitt, já falecida, né? Faleceu em 2010, né? Ela tem na biografia dela uma coisa muito interessante, triste, né? Curiosa, né? Que essa questão da vida pessoal dela, né? Que a Ingrid Pitt é uma sobrevivente do Holocausto. Vocês acompanharam essa história da biografia dela e tal? Sobre essa questão do Holocausto. Ela na verdade, nasceu na Varsóvia, né? Ela é filha ali de um pai alemão
na verdade, uma ascendência russa e uma mãe judia polonesa. Ela ficou 3 anos, né, num campo de concentração. Foi na infância, né? Então é meio não, né? Para um adulto deve ser uma coisa horrorosa. Imagina uma criança num campo de concentração. E ela fugiu, né? Ela conseguiu. Sim. Ela é a família. Ela acho que é a mãe, né? Isso, é. E detalhe, ela conseguiu reencontrar o pai dela, né? Porque ela conseguiu, né, ainda se reunir com o pai, mas o pai dela, até devido ao trauma, tudo, ele sobreviveu o quê? Mais 5 anos, né? Depois dessa questão aí do campo de concentração, né? E olhando a biografia da Ingrid Pitt, né? É claro, ela trouxe isso, viu, na idade madura, toda essa questão, ela escreveu livros, ela é escritora. E ela tem até um curta, assim, vocês devem já ter ouvido falar, né? Um curta onde ela fala sobre todo esse relato, né? Do campo de concentração e tal que ela passou. Então é muito interessante, né? A Ingrid Pitt, sim, a pessoa além da atriz, né? A força, né, que ela teve, né? Pra passar por muita coisa, né? Eu vi uma pequena entrevista com ela agora à tarde, uma das poucas entrevistas que eu achei no YouTube, e quando o repórter entrevista lá dos anos 70, o repórter pergunta para ela sobre a fuga do campo de concentração, e pergunta assim, dizendo, eu sei que você não gosta muito de falar sobre isso, mas vocês tiveram que atravessar um rio, ela, sim, mas eu realmente tô querendo esquecer isso, tá? E corta o repórter. Eu vi uma entrevista dela, inclusive caracterizada e tal, que ela olha pra câmera, né? Acho que é essa aí mesmo. Mas depois, isso daí é uma fase da vida, olha só como as pessoas mudam, porque depois ela não apenas retornou esse assunto mais pra frente, como ela tratava disso normalmente, né, e tal, né? Teve essa questão do curta e tudo, os livros que ela escreveu. Ela tem uma vida e uma carreira, eu acho, bem curiosa. Ela escreveu livros sobre a história do horror britânico também, né? Sobre cinema e tal. Isso, exatamente. Sobre a questão do vampiro também. Ela escreveu um livro sobre. Sim, sim. E ela é conhecida, obviamente, né? Já que a gente fala também aqui de cinema, pelo seu filme incrível, impressionante, né? Baseado na novela do Sheridan Le Fanu, né? Que é o Carmilla, né? Que é o Vampire Lovers, né? The Vampire Lovers, de 1970, que é um filme muito, muito, muito interessante. Segundo muitos pesquisadores, o Bram Stoker se inspirou muito em Carmilla para escrever Drácula. O de Drácula, que supostamente é um prólogo do Drácula, né? Do Bram Stoker, tem um enredo muito parecido com o enredo de Carmilla e com uma vampira nobre, enterrada, de uma família antiga, muito, muito semelhante, tá nesse conto também. Mas o primeiro literatura de vampiro, acho que, se não me engano, o vampiro do Polidori vem antes, né? Tinha lido por aí que realmente é anterior à história do Bram Stoker, né? E tal, essa história aí. É anterior ao Drácula, isso com certeza. Com certeza, né? E eu tô dando uma olhada no IMDb dela, que ela tá acreditada como uma... Aliás, não acreditada, né? Por que o IMDb faz isso, né, cara? Inclusive no Doutor de Vago, né? E tal, né? Antes de começar a fazer esses filmes assim mais, né? Aqui no meu tá contando como extra no Doutor de Vago, né? Extra, mas uncredited, pelo menos né? na minha lista aqui, tá? É muito interessante, assim. É claro que a Ingrid Pitt, aliás, é uma atriz muito querida tua, né, Monique? Tu gosta muito da Ingrid Pitt, eu lembro tu falando quanto você gosta. Eu gosto muito dos dois, né? Eu tenho em especial do Vincent, mas eu gosto muito da Ingrid Pitt. Eu acho a história dela é muito inspiradora, eu acho. Porque ela não era só aquela atriz padrãozinho, bonitinha, gostosona de filme de aquela figura sexy, né? Ela tem uma coisa, um lado humano interessante também. Não que o Vincent não tenha. Eu gosto muito dele porque ele também era uma pessoa, a história dele, pessoa, era aparentemente incrível. Acho que dos atores que a gente gosta bastante, Peter Cushing, eu acho que o Vincent era o mais peculiar. A gente chega nisso depois. Mas a Ingrid ela mora muito no meu coração. Eu gosto muito dela. Sim, ela era muito, com certeza, relevante também, né? Era uma figura, até para além da aparência, né? A atuação dela, né? E as personagens que ela interpretou, elas têm um quê do que a gente ficou conversando sobre a Barbara Steele, né? E tal. São personagens fortes, né? E tal, né?
Eu acho muito interessante o modo como ela construiu a Carmilla no filme, porque, assim, antes de falar sobre isso, assim, eu sou muito apaixonado pelo livro, Carmilla. É o meu livro de vampiro favorito. Tanto que eu fiquei meio obcecado uma época em juntar todas as adaptações para cinema que foram feitas de Carmilla, e todas elas são muito peculiares, muito diferentes entre si, muito interessantes. E a da Hammer acho que é a única não é exatamente a única, é uma das duas únicas que realmente adaptam o enredo do livro. Os outros alteram muita coisa e tal, todos são interessantes, mas o da Hammer tenta ser o máximo possível fiel à história. Uma particularidade de como a Carmilla é descrita no livro, que torna muito difícil fazer, que ela tem que ser ameaçadora, mas ao mesmo tempo ela tem que ser frágil, melancólica, algo que você se apaixona por ela e tem medo dela ao mesmo tempo. É uma coisa complicadíssima para qualquer um fazer na forma de um filme. E a Ingrid, no filme, no Vampire Lovers, ela consegue passar essa dualidade estranha de uma forma talvez até mais estranha do que no livro. Que ela é uma figura, a Ingrid era uma figura linda e também estranha. E ela era, como se diz, ela não isso sempre todo mundo que trabalhou com ela, as pessoas que conheciam ela, sempre dizia, ela se via nas entrevistas, que ela era uma pessoa que não tinha nenhum problema de autoestima, vamos dizer assim. Ela tinha orgulho do corpo, tinha orgulho da beleza dela, não via, ao contrário de outras atrizes do filme, que a gente pode depois comentar sobre esse aspecto também, ela não tinha nenhum problema com as cenas de nudez e tal. E tanto nos bastidores quanto no filme, ela transmitiu uma coisa de impor respeito pelo modo como ela se amava. Então Carmilla se ama, assim como Ingrid Pitt se ama no filme. Você percebe isso. E aí ela consegue ser tão assustadora e forte e poderosa quanto frágil. Tem uma frase dela que eu acho super bacana, que ela fala: eu sou louca por peitos, em especial os meus. Maravilhoso, né? Não, eu lembro de uma entrevista dela onde ela fala que ela conseguiu um papel, né? Isso aí tem muito a ver com o que o Rodrigo falou, né? Que ela conseguiu um papel, tipo assim, tirando no momento ali o sobretudo, ela tava com uma mini saia, uma bota, ela fala, eu tava linda, ela fala assim. E é legal também esse negócio, esse empoderamento dela sobre ela mesma, em questão de autoestima, né? Isso é muito bom também, né? Vamos falar que, né? Falsa humildade também, né? Pra quê, né? Você é uma mulher linda, maravilhosa e tal, né? Ela era uma mulher, né, meu? Por que ela vai, sei lá, ela era linda, ela era relevante, ela era inteligente, ela tinha uma questão a respeito da vivência dela no campo de concentração. Ela tinha um conteúdo, ela era uma pessoa muito interessante. Então eu acho que ela era gostosona e tal, mas ela não ficava só nisso, sabe? Ela era fodona. A atriz que trabalhava aqui a atriz que contracenava com ela diretamente no Carmilla, né, a vítima dela, a Madeline Smith, nas entrevistas dela, em documentários e coisa, ela fala maravilhas da Ingrid Pitt. Ela descreve ela com todos os adjetivos possíveis e tal. E entre os adjetivos ela usa maravilhosa e aterradora. Imagina uma pessoa assim. Não, e que legal, que interessante alguém fazer uma descrição dessa, né, de alguém, né? Maravilhosa e aterradora, olha só, cara. Ela tinha uma coisa muito divertida que ela fazia nas entrevistas. Ela fingia que ela ia morder a pessoa. Ela fazia isso. Muito divertido. Eu tava vendo um dia que ela vai num programa de culinária. Aí ela abraça a moça fica assim, não, eu tô com medo. Ela, você devia, eu tô com o seu pescoço bem perto da minha boca. Ela se divertia, né? Ela realmente se divertia fazendo. E é claro, né? Ela era muito conhecida justamente por esse filme, né? Mas o engraçado é que o primeiro filme que eu assisti com a Ingrid Pitt foi o da Condessa Drácula, né? Que ela interpreta a Elizabeth Bathory, né? Mas a versão com a Ingrid Pitt eu considero também uma das mais sensacionais, né? Então, porque é a trecheira maravilhosa que é esse filme, né? A versão da Jimmy é a versão humana, né? Da Elizabeth Bathory. A versão da Ingrid Pitt é a versão que a gente gosta de ver, né? Sanguinária.
exatamente. E aquele negócio da esponja, gente, desculpe, é um filme maravilhoso, já assisti muitas vezes. Mas quando ela pega, tu vê ela com aquela esponja gigante na mão, aquilo ali me tirou de um jeito assim que eu dava risada que eu me acabava. Eu lembro que eu vi em algum lugar. Agora, o problema é isso: você acaba lendo um monte de coisa, vendo um monte de documentário, não lembra de onde você viu cada coisa, né? Mas eu lembro que em algum lugar eu vi a Ingrid Pitt dizendo numa entrevista que a decepção dela com Conde... Ela teve 2 decepções com Condessa Drácula. Uma delas era que, ela tinha que deitar numa banheira cheia de sangue, de repente deram um balde pra ela e uma esponja, né? E ela aparece ali dentro de uma tina, né, com a esponja, me dá sangue, caramba. Tipo, ela ficou meio decepcionada, que ela achava que ela ia se banhar em sangue mesmo e tal. E a outra decepção é que não é a voz dela, né? Ela foi dublada no Condessa Drácula. Sim, tinha muito sotaque, não gostaram, né? Do sotaque polonês dela nesse filme. Mas aí que tava a graça do negócio, né? Ela chamou a atenção dos produtores porque ela é a representação perfeita, pelo menos da Carmilla, né? Não da Elizabeth Bathory. Mas devia ser da Elizabeth Bathory, porque ela era húngara. Não que o sotaque seja igual, mas é um sotaque mais do leste europeu, mais puxado pros idiomas de lá. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Mas aí não, eles dublam ela, ninguém merece isso. Diz que ela nunca perdoou o diretor do filme por causa da dublagem. Aquela voz linda, aquele sotaque dela que era uma graça de ouvir, era ótimo. Imagina, ela falava tão bonitinho. Nossa, é ótimo mesmo. Realmente, ela tinha um sotaque. E pro Rodrigo, né, não sei você, Monique, que a gente gostava muito e gosta, né, de Penny Dreadful, né? Eu lembro da referência que fizeram em Penny Dreadful, né? Aquela personagem lá, a Madame Kali, né? Quando Sim. ela aparece banhando numa banheira cheia de maravilhosa, sangue, sabe? Que coisa mais linda, né? Então, é muito legal. Essa temporada que ela aparece é a que provavelmente a que eu mais gosto. Eu acho ótima. Adoro aquela personagem. A gente não pode esquecer de mencionar também que a Ingrid Pitt, falando em coisa de fãs, né? A Ingrid Pitt trabalhou em Doctor Who, né? Que sim, tanto eu quanto a Monique somos muito fãs de carteirinha de Doctor Who. A gente é fangirl e fanboy. Hoje eu vou implicar com o fangirl. E aproveitando essa deixa, né, ela trabalhou no Doctor Who e ela trabalhou com o ator que foi o terceiro Doctor Who, né? Ele que agora eu preciso verificar aqui, que eu não lembro o nome dele agora. O nome eu também que não era lembro. o... Eu sei que foi na 9ª temporada. Ela fez um episódio na 9ª e na 21ª. Foram 2. Sim, né? Desse primeiro episódio que ela fez foi o John Pertwee, acho que é a pronúncia eu sempre não vou saber exatamente, mas que fez o terceiro Doctor e ela ela trabalha com ele também numa Casa que Pingava Sangue, né? Sim. Que ele faz o vampiro lá, o ator que põe uma capa de vampiro e vira vampiro, né? E ela tem aquela lendária cena, com os dentes de vampiro, ela sai voando, batendo as asinhas com a capa. Divertidíssimo, ela se divertiu demais. Esse filme é maravilhoso também. Essa daí é outra antologia também, né? A Casa que Pingava Sangue, né? Sim. The House That Dripped Blood, né? Puta, eu gosto pra caramba desse daí também. Genial. Tem um dos melhores trailers também. Esse é um dos 8 ou 9 filmes de antologia que a Amicus fez, né? Exatamente. Eu sempre falo que os filmes da Amicus, se você separasse os episódios de cada antologia, você teria um seriado de terror, né? Verdade, tem razão. Sim, não, e a Ingrid Pitt, ela também trabalhou muito pra TV, né, cara? Ela é muito creditada em programas televisivos, né? Sim. Até anteriores à próxima participação dela, colaboração dela, que eu acho, nossa senhora, eu gosto de todos, assim, mas assim, eu enquanto uma cinéfila hard, assim, pra mim o Homem de Palha é um dos filmes aqui, se eu for colocar ao lado de todos aqui, é um dos que eu mais gosto, né? Que eu acho mais tenso, que eu acho mais cabuloso, né? E a Ingrid Pitt aí no Homem de Palha, que tem o Christopher Lee, ela canta muito também no filme, ela canta com o Christopher Lee, ela canta em outros segmentos, né? Uma curiosidade aqui para quem está escutando esse podcast, a gente gravou sobre o Homem de Palha e a gente fez isso dentro de um projeto onde a gente toca todas as músicas, todo o soundtrack que o filme tem. Então é um podcast muito legal, onde a gente é muito como eu posso dizer? A gente fala muito sobre religiões, influências de religiões pagãs com religiões
católicas, né, ou de vertente cristã. Então é muito legal, escutem aí, vocês também, viu? Escutem que é muito foda esse podcast aí, que juntei uma turma da porra aí. E a trilha sonora do Homem de Palha é uma das coisas mais lindas do mundo, né? Vamos ouvir, né? Nossa senhora, é genial, cara. E o que vocês acham do Homem de Palha, cara? Vocês gostam também das colaborações dela, inclusive que ela faz uma bibliotecária, né, e tal, no filme. Nas palavras dela mesma, né, da Ingrid Pitt, ela faz o papel de uma bibliotecária ninfomaníaca. Ela diz isso no documentário sobre o Homem de Palha. Adoro, muito bom. Eu assisti o documentário do Homem de Palha, muito bom, cara, a entrevista dela, né? Inclusive a Ingrid Pitt realmente é uma figura, porque eu lembro que o pessoal falou que naquela cena final do Homem de Palha, né, que ela tava todo mundo com frio naquela porra, né, meu? Porque tava um frio do caraco, né? E é só dar ela reclamando do negócio do frio, né? O pessoal tudo aturando o frio e caramba, né? A loirinha lá e tal. E ela tchunga, essa porra, que frio do caraco, né? Que lá, muito puta. Mas tinha um outro detalhe desse documentário, não sei se você lembra, dessa parte do frio mesmo também, que alguém da produção, que eu não lembro agora, eu acho que foi o roteirista do filme, fala que dessa cena que tava todo mundo, nessa hora, tá todo mundo morrendo de frio, filmando aquela cena em cima do rochedo, lá na beira do mar. Não tinha, a produção era barata, né, não tinha grana. Então ele não tinha roupa de frio, essas coisas, suficiente para todos os extras, né? Tinha muito extra, né? Então só os atores principais é que recebiam alguma roupa de frio, né? Então que ofereceram um dos agasalhos para Britt Ekland, né? Que era uma das atrizes principais. Ela puxou o agasalho, colocou logo assim, brava, né? Passando frio e coisa. Depois ofereceram pra Diane Slanton, né? E ela, muito obrigada, pegou o casaco, muito obrigado. Aí ofereceram pra Ingrid Pitt, ela falou: não, se os extras vão ficar passando frio, eu passo também. Ah, viu como ela é linda? Ficou solidária, né, a questões, né, de casaco, né? Mas eu lembro no documentário ela reclama dessa porra aí. Ela fala: caraca, filho da porra. Reclama, mas assim, não, mas é ok. Esse filme teve tanta treta, assim, na parte sabe, de bastidores, produção, questão de queimar bicho vivo ou não, entendeu? Tô pra ver, florzinha de mentira, cara. Meu, esse filme é totalmente cabuloso. Peruca do Christopher Lee. Não, maravilhoso, cara. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto do Christopher Lee, claro, nos papéis dele nos filmes da Hammer e tal, mas esse filme do Robin Hardy, que por sinal faleceu, né, gente? Faz nem tanto tempo assim, o que me dá uma puta tristeza, porque o Robin Hardy, ele tava tentando fazer, né, um crowdfunding, né, e fazer uma espécie de continuação, né, de The Wicker Man, além de The Wicker 3, né, porque a gente até comentou, lembra, no podcast sobre... Sim, ele chegou a fazer ele queria fazer uma trilogia, né, ele queria fechar de algum modo, né. Queria fechar e não conseguiu. Aí você fica muito puto, né, pelo menos eu fico pensando que os filha da puta que gastam uma fortuna em filme bosta, né, e tipo assim, o Robin Hardy não conseguir, cara, dinheiro pra fechar, né, a trilogia dele, né? Fazer o quê, né? Pelo menos eu fico muito feliz de que o Christopher Lee, antes de morrer, chegou a ver o Homem de Palha ser lançado com um corte o mais semelhante possível com como deveria ter sido, né? Sim. Porque ia ser muito triste se o Lee tivesse morrido e não tivesse chegado a ver o filme ficar pelo menos numa forma mais completa, né? E detalhe, né? Os caras ficavam cortando cena dele, né, por cima, né? A sacanagem tem limite, né? E tal. O pessoal cortou uma das cenas mais bonitas do filme, que é ele falando sobre a questão de liberdade sexual dos bichos e tal, e convivência, né? Com questão de pecados e torturas interiores. Assim, é um filme lindíssimo. Assim, é um filme que, pra quem tem curiosidade, nunca assistiu, vale a pena, assim, assistir. Inclusive sem nenhum spoiler, sabe? Assista sem conhecer nada sobre. Esse tem que evitar spoiler mesmo. Não, pra mim o Homem de Palha é um dos melhores filmes eu concordo com o Christopher Lee, é um dos melhores filmes que já foi produzido na Inglaterra, de terror, e ele tá fora da escala do que a Hammer fazia. A Hammer fazia um tipo de coisa, um estilo. E o Homem de Palha tá em outra escala, ele tá em outro tipo de patamar. É até meio covardia comparar o Homem de Palha com o Hammer, mesmo com a Amicus e tal, porque é objetivos muito diferentes, né? Tem razão, é verdade. E adoro. É maravilhoso aquilo. É tudo bom, gente. É que a gente não pode falar demais, senão a gente acaba contando o final e vai ter gente que não viu ainda. É sacanagem. A gente tem pouco. Eu já até falei, já até dei um spoiler aqui
Apesar que esse filme, vamos combinar que ele... O spoiler foi de leve. A capa dele meio que dá spoiler, né? Do final, né? O nome dele já dá um spoiler também, né? Porque quem sabe um Homem de Palha saca na hora, né? Pois é, não, com certeza. Ó, lembrei, o nome do curta aqui que a Ingrid Pitt realizou e tal, com outras pessoas, é Ingrid Pitt Beyond the Forest, né? Que é de 2011. Uhum. Esse curta aí, né? Que tanto que é o crédito mais recente no MDB, né? Mas ela tem uma filha, né? E tal. E a filha dela, inclusive, é atriz. Eu lembro que eu tava dando uma olhada aqui, não assisti, mas tem um filme chamado Minotauro, de 2006, que inclusive a Ingrid Pitt participou, né? Com a filha dela, que a filha dela trabalha no filme também, né? Que tem uma cara de filme... sabe aqueles filmes, aquelas versões... É uma versão quase piorada daquele filme do Tarsem Singh lá, dos guerreiros troncudos lá e peladões lá. Eu esqueci o nome da... Eu não cheguei a ver esse Minotauro e coisa, mas eu tinha curiosidade, às vezes ficava pensando, justamente porque a Ingrid Pitt tava nele, e tem o Rutger Hauer nele também, e tem o Candyman, né, o Tony Todd tá nele, e o Mad Max, pô, o Tom Hardy tá nele, sabe? Então, assim, acho que no mínimo, curiosidade de ver essa galera pagando mico deve ser interessante. Cara, detalhe, eu tenho curiosidade de ver o Tom Hardy, porque assim, a maior parte dos filmes que eu já assisti o Tom Hardy, eu gosto de todos, saca? Desde a série britânica lá, The Virgin Queen, e o caramba, caraca, ver o Tom Hardy no filme ruim é engraçadíssimo, né? Eu falo, caralho, sério, gente, assistam esse trailer. O filme é de 2006, Minotauro. Você vê o trailer, você sente vergonha, assina o trailer. Não, mas o Tom Hardy já passou, assim, só saindo um pouquinho do assunto, né? Mas o Tom Hardy já passou outras vergonhas também, né? Ele é o vilão do pior filme de Jornada nas Estrelas, né? O Nêmesis. Tá lá ele, careca, é o pior... A marca que ele deixou em Jornada nas Estrelas não foi feliz. Tipo, ele fez justamente o pior filme. E ela tinha esse negócio muito interessante, né? Que a gente tava conversando, esse negócio dela ser dublada no filme lá da Condessa Bathory, né? E tal. Ela, ao mesmo tempo, eu acho muito bonito no The Wicker Man esse negócio de ela falar com sotaque normal e cantar com sotaque. E ela participa de vários corais no filme, né? Não sei se vocês escutaram recentemente o soundtrack. Você escuta a voz dela, entendeu? Em outros corais também, entendeu? Ou seja, ela deu um puta de um suporte ali para os cantores. Tava dando uma olhada aí que tem a voz dela foi captada aí num álbum de uma banda de rock que eu tava escutando, que é Cruelty. The Cruelty and the Beast. Eu tava escutando, assim, o som dos caras, até muito interessante, cara. Mas, tipo assim, não é que ela narrou, né? Usaram a voz dela do filme, né? Pra poder colocar no álbum. O álbum tem umas músicas que falam sobre a Condessa Bathory, né? E aí eles aproveitaram pra fazer uma homenagem. Uma coisa interessante também na biografia da atriz é que ela viveu por uma época na Argentina, né? Isso, E tal, né? E ela inclusive, ela escreveu, né, sobre os Perons, né? Sim. E tal. Ela adorava, ela viveu uma época na Argentina e ela adorava. Sim. Outra coisa bem curiosa é que ela era faixa preta de karatê também, né? Ou seja, ela era maravilhosa. Porradeira, maravilhosa, realmente faleceu de ataque cardíaco, né? E já que a gente tava falando, vocês estão falando da voz dela, tá? Né? Tem a curiosidade que ela é acreditada no filme do 007 contra a Octopus pela voz, que só aparece a voz dela no filme também. Voz de Galley Misters e só a voz. Ela não aparece, só aparece a voz. Exatamente. Não, e o livro que vocês falaram aí que ela escreveu sobre a Hammer, né? É o The Hammer Experience, né? Isso. Que eu achei um título genial, muito bom, cara. E tal, né? Que faz até brincadeira com o título de filmes clássicos, né? Experience, né? Muito bom. E ela tinha, detalhe, ela era blogueira, viu? Realizem aí, porque ela escreveu por um tempão um blog, ela era colunista e tal. E ela interagia bastante com fãs no MySpace dela, né? Sim, não, e ela tinha um site e tal, genial. E ó, o nome do blog onde ela escrevia, tinha uma coluna semanal, era o Den of Geek. Quando ela faleceu, saíram muitas matérias sobre ela, né? E todas trazendo essa questão do Holocausto e sobrevivência do Holocausto, né? E que é uma coisa curiosa, mas ao mesmo tempo eu acho que ela tem muito mais na carreira dela do que
Tem chamadas aqui, por exemplo, aqui ó, de um dos blogs aqui, Rainha do Horror Britânico e Sobrevivente do Holocausto, Ingrid Pitt morre com a idade de 73 anos. Porra, né? É uma chamada, né, e tal, né? Eu acho que ela até... Uma coisa curiosa que é interessante mencionar sobre ela, né? A gente citou vários filmes que ela fez e tal. Ela não é uma filmografia muito grande, uma filmografia até pequena. E ela, na verdade, só fez 4 filmes de horror importantes, mas é curioso que o que ela fez nesses 4 filmes foi tão marcante que já colocou ela como uma das divas do gótico. Apenas com 4 filmes. Isso por si só já é um grande fenômeno, né? E só o fato dela ter feito a Carmilla e a Bathory já foi uma coisa assim, tipo, foi mais do que suficiente, né? Concordo com você, viu? Ela fez filmes assim, relacionados assim ao gênero, poucos, mas caramba, o que ela fez é marcante pra sempre, né, cara? Forever, né? E é curioso que, assim, uma coisa curiosa da Hammer, que talvez o pessoal que não tem assistido tanto os filmes da Hammer, mas que ouve falar, e saber da existência, você sabe, nem todo mundo realmente assistiu, mas as pessoas às vezes imaginam que a Hammer, por ser britânica e por ser... e por fazer adaptações de clássicos do horror, que eles fariam adaptações fiéis aos clássicos, e muito pelo contrário, eles não adaptavam quase nada fielmente. O Frankenstein deles é completamente diferente, o Drácula é completamente diferente, o que na verdade era até uma força da Hammer, porque eles realmente tentavam ir para outras direções e pegar só o essencial. Já o Carmilla é a única adaptação que eles fazem, e por sorte a Ingrid Pitt estava nele, que realmente tenta seguir a história do livro. Acho que a única versão fiel da Hammer de algum clássico é o Carmilla. E calhou de ser justamente a Ingrid Pitt tá nele e poder ter a chance de fazer a personagem o mais próximo do livro que foi tentado nas adaptações de modo geral. E o curioso também é que ela fala que ela adorava o Christopher Lee, né? Que ela tem a imagem do Christopher Lee como o vampiro sensual que ela tinha que meio que imitar. Ela tinha que ser a versão feminina do Christopher Lee na história. E outra coisa curiosa é que ela não via os filmes de terror que ela fazia. Os poucos filmes que ela fez, ela não queria ver porque ela dizia que ela já tinha visto muito horror na vida dela, né? Então ela não via. Apesar de fazer as brincadeiras de morder as pessoas nas entrevistas dela. Eu tava pegando a minha colinha aqui. O livro dela sobre vampiros é o Beside Companion for Vampire Lovers. Sou louca pra ter esse livro na minha mão um dia. Tentar conseguir pelo menos PDF. Exato. Não, ia ser legal se alguém se publicasse no Brasil também, né? É um sonho vão, essas editoras não se interessam. Já tô provocando já. Alô, Darkseid. Né, Darkseid? Publica, Darkseid. Tudo bem, Jason é legal, mas a gente quer um pouco dos clássicos também. Pronto, provoquei. Falei já. E quando ela foi gravar o primeiro filme, que foi o Vampire Lovers, né? O primeiro filme de vampiro dela, ela foi falar com um padre. E ela era de família judaica, né? Judia, e ela foi falar com um padre pra saber como que um vampiro era. Imagina, né? Então, aí ela disse que o padre falou assim, então, os vampiros, você sabe que eles não têm sexo, né? Que eles foram criados pra igreja pra controlar as pessoas, né? Então ela ficou meio assim, tipo, então o que eu faço? Aí foi que ela se inspirou no Christopher Lee, que ela viu a atuação dele e falou, opa, esse é o vampiro sensual que eu vou ser a contraparte feminina. Mas é curioso que apesar de ela ter tido esse objetivo, eu acho que ficou muito diferente do que o Christopher Lee fazia, e muito bom também, mas de um jeito bem diferente. Porque eu leio, tem momentos do Vampire Lovers que são muito, pra mim, são muito marcantes, assim, tipo, a cena em que um dos heróizinhos do filme, perto do final, vira o punhal e mostra a empunhadeira do punhal pra ela, que forma a cruz, né? A expressão dela, do rosto dela nessa hora, eu acho muito marcante. Ele é uma expressão de que faz você sentir pena da vampira. Você não é mais do que pena. Você dá um peso enorme. É como assim, como se ela todo o que ela fizesse não tivesse ódio envolvido em nada do que Carmilla fizesse no livro. Havia uma grande
carência, que no fundo é a essência do vampiro. Por que o vampiro é, se não algo que precisa roubar a vida alheia para poder existir? Sim. Essa seria uma das bases, né? Uhum. E aquela expressão dela, quando ela vê a cruz, aquela tristeza profunda, tipo, não é medo, não é ódio, não é isso. Ela expressa uma enorme tristeza encarando a cruz, e aí ela vai recuando e desaparece. Eu acho aquilo muito marcante, aquela imagem. Diferente do Christopher Lee, que ele tinha uma coisa meio canastrão pra fazer o Drácula, né? Eu adoro o Christopher Lee, ele é um dos meus preferidos, mas ele é meio canastrão em Drácula, né? Eu acho. Sim, ele é um pouco porque... Eu acho que é porque ele não tinha aquele lance, ele preferia um Drácula que fosse mais fiel ao livro original, e a Hammer nunca deu isso pra ele, né? Ela nunca deu pra ele um Drácula do jeito que ele queria fazer. Mas o interessante é que o Drácula do... Né? Que não é nem da Hammer, mas acho que o Jess Franco foi o único que conseguiu fazer uma coisa mais séria. Sim, sim. O Christopher Lee dizia que ele foi o único que fez o Drácula exatamente com a aparência que foi descrita no livro, né? Mas no filme do Jess Franco, não na Hammer, né? Mas o Drácula dele na Hammer, ele transmitia muito ódio. É um Drácula violento mesmo, aquele olho vermelho, aquela expressão, e aquela coisa de aristocrata acostumado a mandar, né? É o aristocrata que manda nessa ralé, eu mando nessa bosta, sabe? Sempre foi essa. Um Drácula sangue no zóio, né, gente? Literalmente, né? Sangue no zóio mesmo, literal, porque tinha a parada do sangue, né? Gente, eu adoro, viu? Eu adoro, realmente. Viu? E a Ingrid Pitt tem essa coisa de ela passa essa tristeza no filme, só que em alguns momentos essa tristeza se transforma numa coisa sanguinária. Tipo, tem aquela outra cena que ela pega, que ela ataca o médico da aldeia, na floresta, né? Eu lembro que a cena acontece em três momentos, né? No momento ela tá se aproximando, vindo pela floresta, ele vê ela de longe e ela tá com um ar assim, quase de menininha se aproximando. Aí depois corta de novo pra ela outra vez, ela já tá com uma expressão fechada, séria, se aproximando dele, e você já começa a ficar tenso, fala, nossa, isso tá estranho. Quando ela chega nele finalmente, ela tá selvagem, rasgando ele, tipo, então ela conseguia fazer as duas, ela conseguia fazer a selvageria do Christopher Lee, mas o que tornava marcante mesmo é que essa selvageria tinha essa tristeza terrível impregnada na personagem. E isso é Carmilla. Isso realmente é o livro. Isso é o que o Sheridan falou, colocou no livro lá há uns 100 anos atrás, né? Ela conseguiu captar bem, né? Sim. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Vamos pro próximo tópico? Vamos sim. Vamos e a gente tenta controlar 5 horas falando desse Edward. Nossa. Que agora tem coisa pra caramba. You could say that in an evil way, couldn't you? How would you say it if you were an evil, mad scientist? I've got a rainbow working for me. Yes, you see. You can make anything work for you. What's the most terrifying line you've ever said? Most terrifying line I ever said in my life was boo. Yes, that was to my 7-year-old daughter. She jumped a foot. Yeah. Do you ever terrify people off the screen in the cinema, in the flesh? Well, occasionally, I get a big kick out of going to some of the spooky movies I do and sitting in a row very quietly by myself, preferably behind 2 young girls. And then when it's over, I just tap them on the back and I say, "Did you like it?" And they go right into orbit. Right into orbit. Tony Perkins did that after Psycho, didn't he? Yes, I think he did it during Psycho, too. What about the film? There was one on the television yesterday. It was Dangerous Mission. Dangerous Mission with Victor Mature, the president of the Cowards Club of America. Vic Mature, that great big bruiser. He really is. He won't do anything himself. I had a fight with him once, and we had about 5 doubles for every 10 feet of the way. And he never will follow the stuntmen, and if he comes up to hit you, like that, he hits you. That's why we don't like working with Victor Mature in fight scenes. Mas vamos lá, gente. Agora então a gente vai falar. E olha, ouvinte, é uma peripécia nossa, porque a gente tem consciência de como é difícil e como ele tem conteúdo. A gente falar do Vincent Leonard Price Jr.
é embaçado, né, cara? Porque esse daí era de tudo um pouco, um cara incrível, um cara fodão, com filmes incríveis, então a gente vai aqui loucamente tentar conversar um pouquinho sobre a biografia dele e comentar os filmes que a gente gosta, vai. Nem que seja de passagem, tá? Não, gente? São muitos. Muitos filmes. Vou falar pra vocês uma parada, cara. Ele também é um dos meus atores favoritos, né? E esse daí eu tenho consciência de que esse, por sinal, é famoso. Esse daí ele não sofreu com questões assim de ausência de holofote, né? É um cara que por sinal, eu fazia muita confusão na minha cabecinha, né? Porque eu achava que ele era um ator britânico, e ele não, ele é filho de britânicos e tal, mas ele é um ator americano, né? Não, ele nasceu no Missouri, né? Exatamente, né? E eu sempre coloquei o Vincent Price, não tem jeito, ao lado de Christopher Lee, Peter Lorre, né? Porque tu fala, ele tá lá, ele merece, ele gravou filme com os caras, né? Então dane-se, né? Não tem importância. Eu fazia isso, né, gente, né? Por sinal, o Vincent, claro, né? Falecido, né? Faleceu em outubro de 93, e ele tinha uma voz, a atuação, a voz é número 1, começando pela voz, né? Uma voz incrível, performance do caraco, e uma curiosidade, o Vincent Price, ele, apesar de ser muito conhecido nos filmes de gênero, né, e tal, primeiro que o Vincent Price, ele começou a carreira dele com filmes sérios, né, o Barão do Arizona, ele ficou famoso por causa do Laura, né, que ele participou, né, do Laura, né, fazia aquele personagem. 10 Mandamentos. Exatamente, os 10 Mandamentos, mas assim, de outra temática. O Torre de Londres de 39, eu não cheguei a ver, mas eu vi a segunda versão que o Roger Corman fez dele nos anos 60, né, que esse foi feito 2 versões, né. O de 39 eu não consegui ver ainda, eu vi só a versão que o Corman fez depois. E já achei fenomenal. Também é fenomenal. Que é baseado em Shakespeare também, é baseado no Ricardo III do Shakespeare, mas uma versão livre, né? Uhum. E eu quero ver essa versão de 39 também, em algum momento, tipo, isso já fica claro pra quem é por os ouvintes, assim, a gente não assistiu tudo do Vincent Price, não tem, ver tudo do Vincent Price, não tem como, que nem ver tudo do Christopher Lee. Não tem como, não, Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, é tipo um projeto de vida, né, se o cara falar que conseguiu assistir tudo, primeiro que tem coisas que tu nem consegue, gente, esse daí o mesmo de 39, The Tower of London, eu peguei uma versão que não estava remasterizada e tal, mas eu fui atrás, né, e tal, porque é foda, gente, são muitos filmes legais. Eu descobri até que eu já tinha assistido outros filmes com ele e tal, que filmes religiosos, né, e tal, tem a Canção de Bernadette, né, Os 10 Mandamentos que tu mencionou, porque não deixa de ser um filme religioso, não é verdade, Monique? Mas o personagem dele é maravilhoso. Aliás, os vilões de Vincent Price são maravilhosos, né? E fazer tudo bem, né? Vamos combinar. Olha, eu tinha um crush no Vincent Price, pra falar a verdade. Eu falava assim, nossa, o homem era o homem da minha vida, cara. Eu falava, nossa, o cara cozinha pra caraco, entendeu? O cara super, né, elegante, assim, com aquele olhar lascivo. Eu falava, nossa, eu quero casar. Ele era muito... E até mesmo já bem idoso, ele continuava bonitão, né? Que meu namorado me perdoe, mas... Mas o Vincent Price era muito bonitão. Foi um dos meus primeiros crushes, assim, cinematográficos, que eu olhei e falei, nossa, que bonito que ele é. Eu até me empolgo, desculpa. Não, eu vou ter que concordar também. O Vincent Price era muito lindo. Ele era lindo demais. É verdade, não, gente, não tem como se fugir disso, cara. Você pode falar o que você quiser, mas você falar que o Vincent Price é feio é de uma crueldade. Ele é o cara mais estiloso que eu já vi. No Túmulo de Ligeia, ele tem um dos visuais mais modernosos que eu já vi. Todas as fotos do Vincent Price com óculos. Gente, é a criatura mais linda do mundo com todos os óculos. Desde os óculos engraçados, lá do Theatre of Blood, por exemplo, dos óculos estilosos, né, do Tomb of Ligeia, os óculos grandes, né, de senhora, que ele usava em alguns eventos, assim. Gente, maravilhoso. Eu nunca vi um homem tão estiloso como Vincent Price. É bem curioso você mencionar, você ter falado da carreira dele, de ter feito filmes sérios, porque realmente, da trajetória desses astros de cinema de horror que a gente tem comentado, do Christopher Lee, do Peter Cushing, de todos, mesmo do Boris Karloff e tal, a carreira do Vincent é curiosa, porque, de fato, de início ninguém iria imaginar que ele ia ser conhecido principalmente pelos grandes filmes de horror que ele fez, porque ele era o galã
os primeiros filmes dele, ele é o grande galã, e ele tinha tudo pra ser mesmo, pela carreira inteira dele, o grande galã romântico do Sir Fox e tal. Mas eu suspeito que ele se divertia muito mais quando ele podia fazer os personagens demoníacos lá do Edgar Allan Poe. Que é aí que ele realmente se divertia. Não, e detalhe, Rodrigo, aliás, eu tenho uma impressão, né, que na maior parte dos filmes do Vincent Price, ele estava se divertindo para caracos. Ele passa uma impressão disso, ele fala, nossa, ele tem uma cara assim de cinismo, de engraçado. Eu acho que o único filme que ele não se divertiu, até porque tem uma história de bastidores, é naquele filme que ele faz um vilão cruel, aquele executor da igreja. Witchfinder General. O caçador de... Isso. Obrigada. Witchfinder General. Que eu adoro, gente. O Vincent Price tá maravilhoso no filme, mas nesse filme especificamente, ele está com aparência sisuda, e ele tá um vilão cruel, que diz que teve 1000 tretas com o diretor, né, desse filme, do Witchfinder General. Eles não se entendiam. Eu lembro que eu até falei com o meu amigo que contou, falar assim, pô, cara, eu acho que pro cara conseguir arrumar uma treta com o Vincent Price, quem não é legal é o cara, né? Porque ele tem a maior pinta de ser o zoeiro, o amigo legal, o amigo que vai fazer um rango pra ti quando chegar à noite bêbado, né? Ele parece essas pessoas, né? De combinar com o humor negro, né? Um cinismozinho. Ele combinava com isso. Não, e nesse filme, Witchfinder General também faz sentido ele ter brigado com o diretor, que é sabido que o diretor desse filme não era um cara fácil mesmo de lidar. Inclusive ele morreu cedo, tipo, fez 3 filmes e faleceu jovem ainda, e era um cara complicado. E fora isso, o Vincent Price, ele não gostava muito desse estilo de terror que foi surgir nos anos 70, mais barra pesada. E aquela coisa mais glamurosa e meio irreal dos filmes do Poe e de outros, ou mesmo do Dr. Phibes e tal. Uhum. Ele preferia esse outro estilo, não era tão pra ele a pegada do filme de terror cruel mesmo, né, e tal. Uhum. Mas ele fez maravilhosamente bem, porque ele é o inquisidor mais assustador que eu já vi. É esse inquisidor do Witchfinder General. Ele é o cara de você sair fugindo dele mesmo. E ele fez esse inquisidor medonho nesse filme, fez no Uivo da Bruxa também, né? Que ele também faz um personagem realmente mau ao extremo, né? Que você não consegue ter simpatia, né? Diferente de aquela na Casa de Usher, né? Por exemplo. Não, Casa de Usher, no Máscara da Morte Rubra também, que ele pode ser um príncipe satanista cruel e tudo mais, e mesmo assim você simpatiza com ele. De algum jeito, você simpatiza com ele. Era isso que eu queria dizer, né? Que ele tem uns vilões, que são os vilões que assim, são os caras tão carismáticos, né? Ele é dono de um carisma, né? A atuação maravilhosa, um carisma do caramba. Tu fica torcendo pelo vilão, cara. Isso é bizarro, entendeu? Eu, quando assisto a Máscara da Morte Rubra, eu fico lá me divertindo com as maldades horrorosas que ele fica botando. O Dr. Phibes, né? Não, sim, o Dr. Phibes. Nossa, o Dr. Phibes, então, não sei se conta, é lindo. Se ele quiser. O Museu de Cera. Museu de Cera. Nossa, fica até difícil de mencionar os filmes, né? Mas acho que é obrigatório mencionar os do Edgar Allan Poe, Museu de Cera, pelo amor de Deus. Dr. Phibes, esses não podem... Esse House of Wax, ele é lindo, gente. E tem uma coisa que eu tava assistindo também dia desses. Vocês sabem essa série aí, Alfred Hitchcock Presents, né? Uhum. Que é uma série legal, e essa daí é até fácil de arrumar, viu, gente? Não tá difícil não, viu? Até legenda tu arruma. E ele tem um episódio lá que é da 4ª temporada, o Vincent Price, que é The Perfect Crime, né, da série. E, gente, ele tá divino na série, ele tá divino. Ele faz um detetive arrogante, que ele fala assim que ele nunca deixou de resolver um caso. Nunca deixou um caso em aberto, né? E, gente, ele dá um show de atuação, um show de maldade, né? Do cinismo. É uma puta história. E tá, mas ele tá maravilhoso. Nos 10 Mandamentos ele faz o Baca e ele tá também um cara maligno, né? Porque ele vai e tipo, prende a mulher que o cara gosta, né? E dá uma ponta do Vincent Price, mas é aquela ponta que faz você querer ver mais coisas do Vincent Price. Ele realmente não tem jeito. Ele é danado, o Vincent Price, pra poder te prender a atenção, viu? Não, e os atores que trabalhavam com ele, de modo geral, ficavam encantados com ele também. Nas entrevistas aparecem falando maravilhas dele, né? As atrizes que trabalharam com ele nos filmes do Edgar Allan Poe, todas elas viraram amigas pra vida inteira dele. E elas sempre falam que ele podia ser a coisa mais maligna do mundo quando a câmera estava ligada. Quando desligasse a câmera, ele voltava a ser o velho Vincent de novo.
Ali, devia ser uma pessoa linda. Ah, muito. E ele não se levava a sério demais, né? Viu, deixa eu perguntar pra vocês, vamos arrumar uma treta aqui. Ó, a melhor versão, ele é detentor, o Vincent Price, da melhor, eu acho que mais fiel versão daquela história lá, daquele filme lá do... I Am Legend, ou Eu Sou a Lenda? Do Richard Matheson, né? Então, assim, ele é detentor da melhor versão, na minha opinião. Sabe que eu tenho todo o respeito ali ao Charlton Heston, ao que aconteceu, mas a versão do Vincent Price não precisa de outra. Simples assim, é a melhor que tem. Não sei o que vocês acham disso. Não, mas peraí, você tá falando que é polêmico? Pra mim não tem polêmica. É do Vincent Price e acabou. Ah, obrigada. Gente, eu tô no lugar certo, ouvinte. Eu tô aqui que nem pinto no lixo aqui. Eu descobri pessoas que... Mas o Charlton Heston... e o Will Smith... Não, desculpa, gente. Vincent Price, entendeu? Nesse filme maravilhoso, sabe? É a melhor versão. Não tem jeito, eu acho. Sabe? Pra mim, até em relação à própria história do livro, né? Tem tudo a ver. Mais treta. A Mosca da Cabeça Branca, para mim... Caralho, agora eu vou me xingar. Para mim é a melhor versão. Foda-se. Cronenberg, um beijo. Eu te amo. Não, aí, no caso do A Moça da Cabeça Branca, assim, eu só não digo que é a melhor, porque eu considero as duas tão diferentes, mas tão diferentes, que eu tenho que colocar uma do lado da outra e falar, é o seguinte, vou ficar com as duas. Porque são diferentes demais, mas o Mosca da Cabeça Branca foi um filme que me surpreendeu muito, porque eu vi a versão do Cronenberg nos anos 80 e tal, e só há relativamente pouco tempo que eu fui assistir o Mosca da Cabeça Branca. E eu fiquei muito espantado, porque o enredo do filme é maravilhoso. É um outro enredo, é uma outra ideia, é uma outra pegada e tal, e é muito fantástico aquilo. Apesar do Price, nesse caso, ele tá fazendo o coadjuvante da história, né? Mas... Mas, porra, que coadjuvante, né, cara? De luxo, né? Puta merda, cara. Olha, não sei nem se eu começo a falar do William Castle, porque pra mim é o diretor que eu gosto pra caralho, e o filme dele, A Casa dos Maus Espíritos, né? House on Haunted Hill. Gente, é totalmente foda, assim, para caraca, assim. É uma história que eu mais gosto. Aliás, a gente não consegue nem começar a elencar aqui, né, gente? O que a gente gosta mais. Eu acho que não tem um que eu gosto mais dele. Eu gosto de tudo. Assim, não tem um que eu fale, nossa, esse filme pra mim dele é o melhor. Eu vi pra mim são o melhor. Eu tenho uma séria dificuldade em elencar as coisas que eu gosto mais. Pra ele, tratando-se de Vincent Price, tudo. Apenas. Eu assisto tudo, eu fico babando, eu dou risada junto. Eu não sei se vocês... Eu acredito que vocês devem ter visto o Corvo com ele, que tem aqueles... claro. raiozinhos. É muito bom. Com toda certeza, Monique. Não, e detalhe, eu adoro. E detalhe, é totalmente diferente. Não tem nada a ver, outra pegada. Mas porra, aquilo ali eu racho de rir com aquele negócio. E é um barato porque ele faz aqueles vilões malignos, diabólico, aquela coisa. Aí de repente ele faz um palhaço e ele faz humor de um jeito exagerado, escrachado, né, careteiro, tipo, ele não tá nem aí. Uma coisa interessante disso é que ele não se leva a sério demais, né? Meu, gente, vocês assistiram ele em Batman, no seriado do Batman dos anos 60? Que ele faz o cabeça de ovo? Porra, sim. É maravilhoso ver ele de cabeça de ovo. Essa imagem é icônica. Cabeça de ovo, Night Gallery, que ele fez também, que ele faz um episódio de Night Gallery, que ele faz um feiticeiro bem escrachado, tipo aquele do Corvo também, e tal. Quer dizer, ele vai da comédia escrachada pro vilão maligno, tipo do Inquisidor lá e tal, ele passa por toda essa escala, né? Sim, não, e tu tava falando das colaborações dele na TV, ele também tem a participação naquele que eu adoro, gente, que é o Teatro dos Contos de Fada. Sim. Que quem produzia era a Shelley Duvall e apresentava, por sinal, a Shelley Duvall. Ele faz o espelho, né, da bruxa lá da Branca de Neve, e ele faz um narrador também daquela história muito legal do Teatro do Conto de Fada, do menino que não sentia medo de nada. Ele faz a narração, né, no original, né? Então é muito legal, assim. Esse daí, ele, não é que ele não sei dizer, nem sei que ele não se levava a sério, mas é que esse se divertia trabalhando, né? Ele tinha uma parada de se divertir muito, né? Era divertido pra ele. Então as coisas vieram pra ele, até acho que até os filmes, diretores, papéis legais, porque ele tinha essa vibe legal, ele tinha uma vibe boa, né?
Mesmo eu tenho, acho que alguns documentários até sobre os filmes do Paul. Roger Corman aparece descrevendo o Price de formas maravilhosas, assim, tipo. E é interessante porque o Roger Corman é um cara que às vezes as pessoas não subestimam ele também, né? Porque diretor de filmes baratos, diretor que fez muitos trashes também, além de fazer. Fez trashes e fez filmes maravilhosos. Fez dos dois tipos. E continua fazendo. Ele tá trabalhando, né? Isso, e ele. Só que o Corman, na verdade, você vê, principalmente você vê nas entrevistas dele, você tá diante de um cara erudito. Ele não é um. Você percebe que ele não tem nada de um cara. Isso é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, sabe, Rodrigo? Porque eu acho isso tão divertido. Tu vê o Roger Corman, vê os filmes do Corman, né? E quando o Roger Corman tá falando numa entrevista, é de uma elegância que eu me sinto constrangida. Eu lembro quando eu tava assistindo aquele. Que o Clive Barker tem o. Que até é baseado num livro que eu acho que ele escreveu, que é Horror de A a Z, um negócio assim, que é muito legal. Tem alguns episódios por aí no Vimeo, no YouTube, que inclusive tem várias entrevistas, Barbara Steele, sim, verdade. Na hora que o Roger Corman aparece falando, elegantésimo, falando, nossa, deixa eu me recolher a minha insignificância. É realmente. Ele é um senhor com uma voz grave, assim, que fala de uma forma muito pausada. Tá muito bem nesse aspecto com o Vincent Price, né? Porque o Vincent também ele tinha essa coisa erudita, né? Ele era formado em História da Arte, Sim. né? E ele era meio patrono das artes, assim. Sim, né? Ele se envolveu com muitos trabalhos fora do cinema, de curadoria, de apresentação de programas de TV sobre história da arte. Então ele era colecionador, gastava uma fortuna comprando. Ele tinha na mansão dele até originais de vários artistas, até inclusive de Jackson Pollock, os action paintings do Pollock nas paredes e tal. Quer dizer, não era uma figura qualquer. E nos divertia muito com os filmes de terror. E dublou ele mesmo, né? No Scooby-Doo. Eu não sei se vocês viram. Eu amo Scooby-Doo. Maravilhoso esse episódio, gente, dele no Scooby-Doo. Né? Não, fez Scooby-Doo, fez Muppet Show, né? Fez Scooby-Doo, Muppet Show, fez a narração do Thriller do Michael Jackson. Ele tava em todas, né? Fez vilão de Batman, né? O Vincent Price era super pop, né, cara? É por isso que muita gente, assim, o pessoal pode até querer, né, tirar o Price, assim, né, como uma pessoa não, né, galhofa e tal, que ele não era, né, mas ele era super pop, né, ele era, ator americano, foi filmar em outro lugar, foi pra Inglaterra, fez amizade com os grandes ícones lá do cinema, então, e ele não era mole, ele tinha, programa, acho que de culinária, um negócio assim, cara, eu sou doida pra ter o livro de receitas dele. Eu queria poder fazer as comidas que o Price, né, fazia, que ele ensinava. E agora tem a cerveja também, né? Tem cerveja agora também, né? Não, só pra... como vocês falaram dos seus favoritos dele e tal, eu preciso comentar também, no caso, como eu consigo organizar um ranking mais ou menos pra mim, pessoal, do que eu gosto mais dele. Eu gosto de tudo dele também, praticamente, tipo, inclusive os Batman da vida. Mas assim, eu tenho que dar pelo menos aí pessoalmente, pra mim, eu tenho que dar uma predileção pelos filmes que ele fez com o Roger Corman mesmo, porque eu acho muito marcante, muito surpreendente aquelas adaptações de Poe todas, e aí dentro dessas adaptações, aí sim eu tenho dificuldade de dizer qual delas foi a melhor. Vai desde a versão comédia que ele fez com o Corvo, até aquela versão, essa que você já mencionou, né, Angélica, do Túmulo de Ligeia. Túmulo de Ligeia, adoro. Talvez seja a mais estranha das versões, que é um filme bem fora da caixinha, até mesmo daquilo que o Corman estava fazendo naquele período. E, tipo, aí se for para eu colocar na frente, eu teria que colocar na frente esse ciclo de 7 filmes que ele fez. Eram 8 filmes, né? Só tem um que não é com ele, né? Uhum. Que é o Enterro Prematuro, que não é com ele. Mas esse ciclo de filmes para mim é o the best do Vincent Price. Sim. E aí a partir daí vai pro William Castle e as galhofas do William Castle, né? O William Castle sim era galhofeiro. O William Castle... Não, detalhe, o William Castle não era nem só galhofeiro. Ele era um tremendo no promoter, né, dos filmes dele. Isso é muito foda, né? Nossa, super! E também os filmes que o Vincent Price fez na Inglaterra, né, no fim da carreira, que também é uma outra coisa meio fora da escala, assim, também. Porque Dr. Phibes, Teatro da Morte, As 7 Máscaras da Morte, que ele faz aquele... Como é bonito esse filme!
ator vingativo querendo usar Shakespeare para matar as suas filhas. Isso, que assassina as pessoas usando peças do Shakespeare como inspiração. Gente, esse filme é lindo, tu sabia? Esse filme... fenomenal. Vocês acreditam que esse filme, apesar de ele ter uma vibe humorística, ele me emociona enquanto cinéfila? Porque eu vejo uma coisa tão bonita, assim, uma construção tão curiosa, sabe? Como assim, é um filme metalinguístico, né? Falando sobre arte de atuação, né, e tal. Ele tem uma coisa que me toca muito meu coração. Eu tenho que assumir isso, que é muito foda, cara. Eu não sei se é verdade, mas eu vi em alguma fonte, não lembro qual, que o Price considerava esse o melhor papel que ele tinha feito. Agora, eu não sei, precisaria confirmar isso e tal, porque eu lembro vagamente de ter visto isso em algum lugar. Tudo bem, ele pode até considerar, eu tô junto assim, porque como a gente não consegue elencar, né, dane-se, né, muita coisa. A gente já assistiu coisa demais, gente, não sei o que... Ó, um dos filmes que eu acho dele mal foda, exemplo, o Roburo Conquistador do Mundo, que é um filme com o roteiro do Richard Matheson, né, baseado numa novela do Júlio Verne. Então tu já fica assim, o filme tem o Charles Bronson novo, que é um cara que tu já pensa que ele nasceu velho, já começa por aí. Não, e o Charles Bronson tá no Museu de Cera também. Exatamente. Você lembra disso? O Charles Bronson tá lá no Museu de Cera. Nossa, eu não lembro. Novinho. Tu tem que rever, Monique. Ele tá preciso rever garotão. Ele já era feio, viu? O Charles Bronson já era feio. Ai, não fala assim que eu acho ele muito bonito. Não fala assim do Charles Bronson, esse gato. Ai, meu Deus do céu. Gente, mas o Roburo é uma história foda, né? Maravilhosa, linda, né? O Roburo eu não assisti, mas eu vi um outro também inusitado do Vincent. Quer dizer, pelo menos pra mim foi inusitado, que é aquele Monstros da Cidade Submarina, que é também um filme meio Capitão Nemo. Não é Capitão Nemo, mas o Vincent Price faz um papel que é praticamente o Capitão Nemo, que é um do Jack Tornot de 65. Tem também Dr. Goldfoot e a Máquina de Biquínis, né? Que não cheguei a ver, mas o Vincent Price tá também. Ele tava em todas, né? Tipo, pra falar a verdade, né? E ele fez até Viagem ao Fundo do Mar, aquele seriado dos anos 60. Allen. Não, o Vincent Price tava aparecendo, sabe? Ele era onipresente, cara. E tal, em filmes de diversas temáticas. Tem um filme dele que é o... Como é que é? No Brasil é Vício que Mata. Que Confissões de um Comedor de Ópio, não é isso? Exatamente, obrigada. Exatamente, Confissões de um Comedor de Ópio. Que é um filme, assim, uma pegada super dramática, né? E isso em meio a vários papéis, assim, que geram... são papéis divertidos, né? E são papéis curiosos. E um filme super dramático, né? O outro também que eu acho foda dele é aquele O Diário de um Louco, também eu acho legal. E ele fez logo depois do que? Do Corvo. Que é baseado no conto clássico do Guy de Maupassant, o Orla, né? Vale mencionar também esse Diário de um Louco. Sim. É verdade. Mas é muita coisa boa, gente. O tal negócio, tu gravar um podcast assim, tu tem que ficar tentando selecionar o que falar. Se na verdade tu gosta de tudo. Ou de pelo menos tudo que tu conseguiu assistir, né? Isso é bizarro, cara. É bizarro, assim. Bonecas explosivas foi que vocês mencionaram agora aí, né? Esse é o nome em português? O nome em português é Bonecas Explosivas, né? E tal, que eu acho que é esse daí que as minas atiram. Até foi imitado naquela comédia lá, com aquele comediante que fica zoando o 007, que as minas acho que atiram, que tem um bagulho no seio, assim, né? Austin Powers? Austin Powers, acho que foi isso mesmo. Ficou atirando, o negócio que sai do sutiã, né, e tal, né? Tem todas essas sacadas aí, né? Mas esse daí, ele realmente trabalhou para caramba em coisas curiosas, né? De clássicos que o Vincent Price tenha feito, eu preciso mencionar que ele fez duas adaptações diferentes de A Casa das Sete Torres, do Nathaniel Hawthorne. Um como filme mesmo, A Casa das Sete Torres, que foi feito naquela época que ele fazia principalmente papel de galã. Então é um filme gótico, mas um filme gótico não de terror, né? Porque isso é um detalhe que nem todo mundo às vezes se liga. Gótico não necessariamente precisa ser terror. Sim. Pode rolar. Tem o Southern Gothic também, né? Isso, também. Então ele fez essa versão Casa das Sete Torres acho que nos anos 1940, que altera bastante o livro, mas e ele voltou a fazer A Casa das Sete Torres dentro daquele filme de antologia Nos Domínios do Terror, nos anos 60. Uhum. Vocês chegaram a ver esse, não? Não. Nos Domínios do Terror? Vou deixar como recomendação, então. Que Nos Domínios do Terror é legal. Maravilhoso. São 3 histórias. As 3 histórias o Vincent Price é o personagem principal. E as 3 histórias são baseadas em Nathaniel Hawthorne. Legal. Esse é...
Interessante, né? Um dos últimos que eu vi dele, assim, que eu não tinha assistido, mas eu fico fazendo assim, eu vou procurando em alta qualidade, né? E quando eu consigo eu vou e assisto. Eu assisti aquele, o The Bat, né? Com ele, né? Que eu gosto bastante também. E é um filme que tem várias imagens promocionais, né? E tal, né? Vocês chegaram a assistir esse daí, o The Bats? Com Vincent Price, que é o Nas Garras do Morcego. Ah, sim. Esse eu assisti faz pouco tempo até. Eu assisti faz muito tempo. Preciso ver também. Eu tinha o DVD da London Filmes dele guardado e nunca tinha assistido. Fui assistir só agora. Saiu um Blu-ray desse filme aí, né? O The Bat, né? É assim que eu consigo assistir às vezes as coisas. Eu fico tentando evitar, pra tu não pegar coisa com baixíssima qualidade. Mas um dia pega e sai um Blu-ray, né? Eu falo, mas agora vai, né? Naquele que a gente já criticou, RMVB, né? Eu vi dessa maneira. Nossa, faz tempo. Faz bastante tempo aqui. Pelo menos é legal que de Blu-ray, né? Todos os filmes do Edgar Allan Poe que ele fez todos eles estão disponíveis em Blu-ray com qualidade de imagem, sim, perfeita. Então quem não assistiu ainda pode muito bem ir lá ou comprar os Blu-rays, que eu acho que boa parte deles já chegou a sair no Brasil, se não me engano. Na verdade, agora eu tô na dúvida se chegaram a sair em Blu-ray no Brasil ou se saíram só em DVD, que a Versátil publicou, não só em DVD, né? Tu consegue pegar da Criterion, né? Pra quem quer comprar mesmo e tal, eu acho que consegue descolar, porque da Criterion tem, né? Tem tudo isso, né? Aliás, a Criterion, imagina a gente, nós três perdidos lá na Criterion, né? Escolhendo alguma coisa, né? Gente, mas assim, uma pergunta pra vocês. Eu sei que é uma pergunta difícil pra caraca, mas os personagens icônicos, assim, do Vincent Price, icônicos, vai, o Dr. Phibes e tal, o personagem lá do Poço e Pêndulo. E aí, cara, se vocês tiverem que escolher um, assim, que vocês acham uma coisa mais, sei lá, fodástica e, né, o badass do caraco, vocês conseguem escolher, assim, um personagem que você fala, nossa, esse cara, esse vilão? Muito difícil. Eu gosto do Frederick Loren, da Casa dos Maus Espíritos. É uma boa escolha. Só aquela abertura do filme lá, que ele aparece lá apresentando o filme, assim. Porque venham, não querem visitar a Casa dos Maus Espíritos? Vai ser tão divertido. Tem uma questão meio que... Foi o primeiro filme que eu vi com ele. Eu vi primeiro a refilmagem, aquela refilmagem horrível. E aí eu tava assistindo os extras. E aí eu vi esse ator... Vincent Price, eu falei, nossa, eu preciso ver esse filme. E aí quando eu assisti, eu falei, uau. É totalmente, você tem que entrar naquela vibe, é o que a gente falou sobre o Peter Cushing e a Barbara. Você tem que entrar na vibe, porque é outra época, o esqueletinho vem andando. Mas a gente hoje em dia fala, como assim? Esqueleto nem gruda o osso no outro, como é que ele vai andar? Mas é tão fofo, né, cara? É tão legal. Eu lembro quando eu assisti também. Olha, gente, eu me despi de todo e qualquer preconceito. Eu apenas me diverti, sinceramente, sabe? É uma questão afetiva até, né? Sim. Entra na vibe da época. Eu sei que é difícil, mas tentem pensar um pouco a ingenuidade do pessoal que via e achava que aquilo tipo, era assustador, né? Porque pra gente hoje outras coisas são assustadoras, mas pra eles devia ser tipo, nossa, um esqueleto vindo na sua direção. Devia ser uma coisa louca, né? Pra mim esse é o meu personagem preferido dele. Uma coisa meio... eu fico muito indecisa, cara. Eu adoro o Dr. Phibes, mesmo. Nossa, a Vulnívia, eu adoro, gente. Eu queria que tivesse assim, uma reunião de cosplayers só com personagens dos filmes do Vincent Price, que eu acho que eu ia de Vulnívia. Que eu acho o negócio mais foda do mundo, as roupas daquela mulher. E ele todo, né, qualquer coisa maravilhoso de divino. Então eu fico muito entre, assim, o Madhouse, né, que a gente comentou até no podcast lá do Peter Cushing, né, que eu adoro aquele personagem dele, adoro aquela maquiagem, adoro mesmo, né, tem gifs sensacionais dele fumando, né, e tal, já viram os gifs dele fumando, a fumacinha, né, saindo da boquinha dele? Ele é muito genial, cara, tu não sabe nem realmente o que escolher, cara, e a gente não chegou, detalhe, ouvinte, a gente tá aqui gravando, a gente mal chegou nas coisas recentes do Vincent Price. É bizarro isso, entendeu? A gente nem falou do Tim Burton, nada. E a gente nem percebeu que a gente tava falando tanto assim, né? Vamos falar rápido. Não, e o detalhe é que a gente não mencionou uma coisa que a gente precisa mencionar nesse podcast, que é uma coisa que eu acho importante. Eu tava conversando com a Monique sobre isso durante a tarde, né?
Que é o detalhe interessante de que Vincent Price era um ícone do horror LGBT. Boa! Porque Verdade. a filha dele revelou recentemente que ele era, já se suspeitava disso, mas ela confirmou que ele era bissexual. A terceira esposa dele também era bissexual e tal. E é muito visível isso no próprio, nas próprias atuações dele, você consegue perceber. Aquela coisa que eu acho que a gente estava tentando encontrar palavras para descrever o Vincent Price, que por um lado alguns falam que é galhofa, outros falam é maligno, outros falam... Eu acho que Vincent Price era uma diva. Concordo contigo, gente, não tem problema não. É uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, cara, sim. Porque Dr. Phibes mesmo, nossa, Dr. Phibes é uma diva, é o serial killer mais diva. Ele e a Fulvânia dançando naquela cripta que ele usa como quartel-general, com aqueles bonequinhos tocando. E aquele figurino fenomenal. E eu acho a abertura do segundo filme do Dr. Phibes, o Casa dos Horrores do Dr. Phibes, né? Que ele levanta do túmulo com aquela música glamourosa tocando, aí ele começa a levantar e ele estende os braços, pega um espanadorzinho e começa a tirar o pó do órgão antes de tocar o órgão. É fenomenal, e ele faz aquilo com uma cara de pau tão grande. E a última cena desse Dr. Phibes também, que eu acho linda demais, assim, eu acho que o final perfeito pro Dr. Phibes, né, que ele termina desaparecendo, navegando aquele barquinho, indo em direção à vida eterna. Isso, não, esse final é bonito. Com a música do Mágico de Oz tocando. Eu me emocionei pra caramba com esse final aí do Dr. Phibes, eu achei emocionante, cara. Eu não sei se é a idade, cara, a gente começa a chorar com tudo, mas que foda é. Vou falar uma coisa, e tem uma coisa curiosa assim, né, porque a gente quando fala do Christopher Lee, né, o cara foda, o cara tinha uma banda de metal do caraca, o Christopher Lee tinha aquele CD de Natal dele cantando em versões metal, né, de músicas natalinas. Caralho, eu quero muito esse CD, cara, me presentei, pelo amor de Deus. Mas o Vincent Price, ele também era do metal, cara, metal, sabe, com símbolo assim, metal. Pô, amicíssimo do Alice Cooper, tem várias fotos dele com Alice Cooper, e tem filme pra TV com Alice Cooper e tal. Tem um momento que um filme aí em 75 que ele faz a voz de uma aranha, sabe, porra, é maravilhoso, gente. As fotinhas de Miguxo, Best Friend Forever dele com Alice Cooper, ó, chuchu beleza, cara, é muito foda. O Vincent Price é lindo, cara. E o Deep Purple fez uma homenagem pra ele também, né? Tem uma música chamada Vincent Price. Verdade. Sim. Não vamos nem falar do Tim Burton, né? Porque esse daí não apenas fez homenagem, como, né? Foi tipo assim, eu acho que um momento alto da carreira dele, né? Tipo assim, foi emocionante ele ter o próprio Vincent Price num filme dele, né? E tal, que ele faz o inventor, né? Foi o último filme mesmo, né? Longa-metragem foi o último mesmo, o Edmond da Mãos de Tesoura, né? Que ele fez. Ele não fez nenhum depois desse, né? Eu não sei se é verdade, mas dizem inclusive que ia ter mais cenas dele no filme, né? Mas ele acabou falecendo, né? Um negócio assim, né? Ele já estava bem doente já nessa altura, na época do Edward. Tem outros créditos aqui, mas ele aparece apenas como voz, né? E tal, como narrador e tudo. Então a gente não sabe nem se foram coisas produzidas anteriormente e foram publicadas depois, né? Mas realmente o Vincent Price talvez seja o cara mais good vibes, né? Que eu já vi desses que a gente falou, que esse daí ele sabia, como ninguém, se promover, né? E de uma maneira muito positiva, e se divertir, né? Se divertir muito fazendo seus filmes, né, e tal, se relacionando com muita gente boa, né? Pô, é foda, cara. Tem muita coisa boa do Price aqui que a gente acho que nem chegou a mencionar. Eu gosto de outras coisas, tipo aquele lá do The Oblong Box. The Oblong Box. Uhum. Que é um outro baseado em Edgar Allan Poe, mas fora do ciclo do Corman, né? Isso, é que eu não lembro o título direito, eu não sei se eu falei corretamente. É The Oblong Box, e no Brasil é O Ataúde do Morto-Vivo. Ah, obrigado, exatamente. Isso daí foi um dos filmes que eu também consegui pegar remasterizado pra assistir, né? E eu lembro que eu me diverti bastante com o filme, porque, cara, como não se divertir com uma história do cara, não é esse daí, se eu não me engano, me corrija se eu estiver incorreta, o cara que ele faz um esquemão louco pra ele, tipo, não ser enterrado vivo. Não é esse daí, cara? Que ele faz o esquema de tocar sino, de não sei o que lá, e ele meio que se fode, cara. Não, acho que até voltando um pouco, eu acabei não respondendo qual que seria o meu vilão favorito do Vincent Price. Eu não sei dizer qual seria o vilão, mas vou voltar no filme que você mencionou tanto agora quanto no outro, né? No podcast do Peter Cushing.
A imagem mais icônica, louca pra mim do Vincent Price é o Dr. Death no Madhouse. Algum dia na vida eu quero me caracterizar desse jeito. Pô, por favor, talvez por eu espere ficar um pouquinho mais velho, só pra ficar mais parecido e tal, mas eu preciso me caracterizar igual o Dr. Death. E o Madhouse é um filme louco mesmo, é um filme... Porque ele meio que faz um levantamento até da própria carreira do Price, né? Porque fica mostrando cenas dos filmes do Edgar Allan Poe que ele fez, né? Tipo, cria uma metalinguagem louca, porque é o personagem do filme, né? E é o próprio Vincent Price, porque são cenas dos filmes dele mesmo aparecendo. E tem o assassino misterioso com aquela máscara de caveira. Assistindo o filme hoje em dia, eu não tenho como não pensar que os filmes lá da série Pânico do Scriven chupinharam muito Madhouse. Eu tenho certeza. É muito aquele assassino mascarado que sai desembestado correndo atrás e aquele mistério cheio de metalinguagem. Aquilo é muito o que o Pânico fez com os filmes de slasher dos anos 80, lá quando saiu nos anos 90. Então o Madhouse meio que ele faz esse papel pros filmes dos anos 60 e 70, né? Exatamente. E detalhe, a gente não mencionou aqui, né? A gente falou no outro podcast dos filmes que se reuniam os caras, né? E a gente babava pra caraca falando deles. Vocês chegaram a assistir aquele Grit outra vez, né? Que é Scream and Scream Again, de 1970, que tem o Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, cara. Então é os filmes bônus, né? Que tu fala, caraca, tu assiste um filme e já cata logo 3. Só que o Grit outra vez, ele engana, né? Porque ele fala que tá todo mundo junto, mas eles não aparecem junto nas mesmas cenas, né? O que eles aparecem junto nas mesmas cenas é a Mansão do Meia-Noite, que aí sim, tá que é o que a Monique mencionou no outro podcast, sim. Tem todo o Dream Team, né, do horror num filme só, é bem legal. Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price, Carradine, e é ótimo. Uma das coisas que eu acho mais legais nesse filme é que tudo bem que ele tem um enredozinho meio já começando a ser anos 80 e tal, mas os 4 tios, eles têm a oportunidade de se apresentar chegando na mansão, né? Eles chegam um de cada vez e meio que fazem uma cena solo, né? E o Vincent Price, me lembro bem, na cena solo dele, quando ele tá chegando, alguém tenta interromper ele, alguém fala alguma coisa com ele, ele, por favor, não me interrompa enquanto eu faço meu solilóquio. Vocês lembram disso? Sim. Nossa, é muito legal, cara. Esse filme é muito legal mesmo. Eu gosto, assim. É que aquele filme com cara de anos 70, né? Ele não consegue esconder que é um filme já de uma vibe meio modernosa, né? Mas que ele é interessante, E fora os maravilhosos, sei lá, programas de televisão com participação do Vincent Price. The Hilarious House of Frankenstein. O negócio assim, os títulos dos negócios, gente. É muita zoeira, né? Eu acho que por isso que ele também ficou meio conhecido como brincalhão, de galhofa e tal. Só que o pessoal pega e nomeia o ator, né, como galhofa, esquecendo que o cara tem bagagem pra fazer coisas nada galhofa, zero galhofa, né? E tal, que é aí que eu me pego assim, né, e tal. Mas é muito legal, gente, é muito legal. O Vincent Price, pra mim, é um dos atores assim, cujo, com certeza, nem todos os trabalhos eu consegui assistir, né, ou pelo menos não em alta qualidade todos, né, vou tentar, é projeto de vida mesmo, né, e tal, mas, porra, vale muito a pena, e tal, né. Eu fico imaginando que ele devia ser aquele cara zoeiro a ponto de falar assim, vai, coloca isso aí sim, vai ficar engraçado, coloca esse nome. Não, mas sem dúvida. Fazendo isso, e rindo. Esse Frankenstein tá na cara que parece coisa que ele que inventou, né, cara. Tem o dedinho dele, eu acho. Não, e vocês chegaram a assistir das antologias da Amy, que vocês chegaram a ver o Clube dos Monstros, né? Nossa, com certeza. Sim. Que ele faz aquele vampiro debochado pra caramba, que morde o John Carradine e depois convida o cara pra jantar. Não, eu já tirei sangue seu. Vem jantar, eu pago um jantar pra você agora, pra você melhorar. Eu acho fenomenal aquilo. Eu vou baixar isso amanhã. Nossa, baixa mesmo. Ó, eu só de conversar com vocês, cara, eu tenho vontade de rever tudo, cara. E não é nem só do Vincent Price, até das produções com a Ingrid Pitt, viu? Dá vontade de rever tudo, porque é muito divertido, gente. É muito legal, é muita coisa boa, né, junta, né?
Caraca, sem comentários assim, eu sei lá, gostaria de um dia poder ter condições de visitar o museu lá, que inclusive quem faz a curadoria é filha dele, né? Sim. A Cristina, né, e tal. Eu gostaria muito de ver figurinos, né, do pai, ela deve ter tudo isso, né? Todo esse material aí, eu queria muito poder um dia botar meus olhos sobre isso daí, porque ia ser uma felicidade, viu? Eu tava revendo hoje aquele documentário, o Vilão Versátil, né? Vincent Price, o Vilão Versátil, né? Que a filha dele aparece falando bastante dele. É comovente até, que ela fala que a pessoa mais interessante que ela conheceu na vida tinha sido o pai dela. Ele era o cara mais interessante que ela conheceu na vida. É lindo, é lindo. Aliás, eu recomendo, gente, o pessoal que está escutando o podcast, cara, sigam esses perfis, porque eu faço isso. Vocês também devem fazer, né? Com certeza. Eu sigo todos os perfis que ficam falando do Peter Cushing, do Vincent Price. Do Peter Cushing tem aquele Peter Cushing Appreciation Society. Peter Cushing Appreciation Society, isso aí. Tem um da Barbara Steele também, que é Barbara Steele, The Ultimate Goddess. Isso, eu sigo também. Eu sigo aquele perfil lá do Facebook, lá o do Vincent Price Exhibit, né? Que tem muita coisa que a filha publica, ou publica o nome dela. Sim. Vincent Price Exhibit, isso aí. As fotos da filha, um montão de fotos, aliás de todos, né? Do Christopher Lee a mesma coisa, as fotos com os filhos e tal, e é muito, muito afeto, cara, envolvido. No caso do Vincent Price, então, isso é evidente, né, cara? O carinho. Ele tinha filho também do primeiro casamento, né? Eu acho que é o filho e a filha do segundo casamento. Acho que no terceiro casamento acho que não tem filhos. Não sei se você sabe mais, Monique. Não, eu acho que são esses mesmo. Acho que são e eu sei que a filha, quando, na ocasião em que ela deu a entrevista lá, que ela confirmou sobre a bissexualidade dele e tal, ela fala bastante, tipo, que e tanto ele quanto a terceira esposa eram um dos casais mais modernos e avançados que ela tinha conhecido e tal, de pessoas que realmente de bem com a vida e que davam aquelas festas fenomenais com as figuras algumas das figuras mais interessantes de Hollywood que apareciam por lá, como Rod McDowell, que era outra diva também, né? Rod McDowell, e o Rock Hudson participava das festas e tal, e faziam eles tinham um trailer para levar os amigos para fazer vídeos sobre culinária, em que eles convidavam alguns amigos, estacionavam o trailer em alguma praia bonita e faziam um jantar, assim, cada vez num lugar diferente. Eram umas figuraças, né? Devia ser maravilhoso, nossa. Maravilhoso, gente. Pois é. Sabe o que é difícil, gente? É difícil porque a gente precisa terminar esse podcast, senão fudeu, não vai dizer quando é que terminar. O jeito é a gente ir pra considerações finais, cara. Fazer o quê, cara? Porque, sei lá, olha, vamos fazer um negócio um dia, quem sabe? Vamos fazer assim, 1 ano com Vincent Price. Não tem isso daí? Nossa, boa! Um filme por semana. Isso, faz um ano inteiro, sabe? Pra poder falar uma vez por semana de um filme, porque, cara, vale a pena, porque parece quase que injusto a gente não conseguir dedicar mais tempo, né? Tanto a ele como a ela também, ainda mais falar de dois ao mesmo tempo é muito complicado, cara, mas a gente tem que ficar exercendo, né, o negócio de você ter síntese, né? Uhum. Falar rápido e tal, e é foda, isso dá uma raiva, isso. Mas acho que a gente até conseguiu fazer uma bela apanhada da carreira do Vincent, se for ver, porque a gente mencionou coisa pra caramba. Acho que eu tô mais satisfeito do que quando a gente gravou do Peter Cushing, que depois eu fiquei me sentindo até culpado, que só depois eu comecei a lembrar de um monte de coisa que eu devia ter citado do Peter Cushing e não lembrava. Dá uma raiva. Na hora eu não lembrei. Aí eu falava, gente, eu não acredito que eu não falei daquele, eu não acredito que eu não falei daquele outro. Do Vincent, eu acho que a gente... Do Vincent e da Ingrid, eu acho que a gente até que foi bem. Mas olha, foi um papo excepcional, gente. Eu fiquei muito feliz, assim. É claro que dá pra perceber, o ouvinte percebe, que é claro, bem ou mal, até pela questão de conteúdo e tal que a gente tem assistido, a gente fala um pouco menos tempo da Ingrid Pitt, como colocar ao lado ali do Vincent Price, né? E tal, até porque, que nem tu falou, Rodrigo, Monique, é claro, ela tem filmes legais, eles são muito impactantes, muito impressionantes, entendeu? Mas o Vincent Price tem quantidade, né? É só confirmando aqui, quantos créditos são no IMDb? Só para fazer a confirmação aqui. Ó, no IMDb, 202, entendeu? Seja como narração, voz, participação especial. Eu acho que para ganhar dele, só o Christopher Lee, né? Que consegue ganhar dele de número de participações, sim, né? Sim. Só uma coisinha, antes da gente ir pro encerramento, eu posso só falar uma piada idiota?
Ué, pode? Claro que pode. Se eu não falar essa piada idiota, eu não vou dormir bem hoje. Assim, tanto eu quanto você, acho que ninguém viu o Vincent Price fazer a volta do Homem Invisível, né? Ninguém viu ele lá. Aquele efeito lá. Né? É verdade, cara, é verdade, realmente. Ninguém viu. Pois é, lá ninguém viu ele, não. Tipo... Muito bom, Rodrigo. Eu não ia conseguir dormir se eu não falasse essa besteira. É a piada do tio do pavê, né? Que a gente brinca, né? Aquela piada do tio do pavê, né? Eu terei a vida inteira pra ter a idade do tio do pavê, e agora que eu tenho, eu não posso contar as piadas. Pode, imagina. É uma das prerrogativas da gente poder ficar velho, soltar umas piadas horrorosas ainda. Imagina. Com certeza. Mas vamos terminando aqui, gente, porque a gente já tá com o tempo super estourado aqui. Vamos terminar com uma declaração de amor, cara. Vamos falar o quanto a gente gosta, o quanto merece, né? Esse é o teu trabalho conhecido do nosso querido Vincent, nossa querida Ingrid Pitt, né? Fodões pra caramba. Começando por você, Monique, dá uma chamada aí pro... O Vincent é uma pessoa, é um ator que merece ser visto, né? Vejam os filmes dele. Comecem pelos filmes, pelo ciclo dele com o Roger Corman, que eu acho que ninguém vai se decepcionar com isso. São, na minha opinião, os melhores filmes dele, apesar de eu não conseguir decidir qual que é o melhor, mas eu acho que esses são os que vão cativar mais o público. Da Ingrid Pitt, apenas vejam, porque ela é fora de série. Ela era maravilhosa, é uma pessoa ótima, uma atriz boa, enfim, vejam ela como Carmilla Karnstein e como Elizabeth Bathory. Vale muito a pena. Vale muito a pena, cara, com toda certeza, Monique. E já deixando o jabá aqui, Monique, fala um pouquinho então sobre o seu blog, tá, pessoal? E também sobre o teu trabalho lá no Mulheres no Horror, né? Legal, falo sim. Eu tenho um blog que eu comecei recentemente, tô falando por enquanto só sobre livros, mas eu pretendo expandir para outros assuntos, cinema, seriados, aleatoriedades, que é o Ecolalia. Vou soletrar porque ele é meio chatinho, até o nome. É ECHO-LALIA, ecolalia.blogspot.com.br. No Mulheres no Horror, eu sou uma das colaboradoras. A Rafaela é a idealizadora, né, o cérebro, a Rafaela Germano. E a gente fala sobre a representação das mulheres, ou mulheres na direção, mulheres no roteiro, mulheres na fotografia de filmes de terror. Basicamente filmes sobre cinema de horror e as mulheres que realizam esses filmes, ou como elas são representadas. Então, o link, ele é meio chatinho também, porque ele é meio um pouco longo. Então, é mulheresnohorror.wixsite.com/mulheres no horror. Visitem. Ah, legal. Não, pode deixar que, inclusive, estão todos linkados aí na publicação, viu, Monique? Pode deixar que vai ficar fácil pra galera, que é só clicar, hein, gente? Por favor, não deixe de visitar lá a Rafaela, a Monique. E clica sim, viu? Clica mesmo, hein, ó. Tô de olho em você, hein. Maravilhosa. Tô de olho. O pessoal vai entrar no blog, tô de olho, caraca, tô de olho. A gente vai ficar falando assim, entrou hoje. Entrou hoje, pô, tô de olho, hein, tô vendo movimentação, teu IP. Brincadeira. Obrigada, viu, Monique? Foi uma excelente gravação. Puta, eu tô super feliz por encontrar pessoas que gostam assim de produções e de caras e de minas que eu gosto também. Isso é muito foda, gente. Vocês não sabem, vocês estão realizando um sonho, cara. São 8 anos de podcast, cara, que você não tem noção. Com isso, viu? A gente ainda tá, tipo, tá achando a brincadeira mais legal do parquinho, assim. Com certeza, nossa, tá sendo muito bom, Monique. Obrigada, viu? Obrigada eu. E você, Rodrigo, quer deixar aí uma declaração e tal, e depois falar um pouquinho do Lorde Velho lá pra que a gente finalize nosso programa? Opa, bom. Nossa, do Vincent é até difícil, né, de dar alguma coisa. Acho que talvez, assim, pra tentar funilar, assim, pra, vamos dizer assim, digamos que que o ouvinte não conheça nada do Vincent Price e tá querendo do horror old school, horror gótico e tal, aí eu diria assim, começa com A Máscara da Morte Rubra, The Mask of the Red Death, de 64, um dos talvez o melhor de todos os filmes do Secret de Edgar Allan Poe. Aqui no Brasil ganhou o nome de A Orgia da Morte, né? Porque tinha os nomes em português maravilhosos naquela época, né? E tal. Porque é um filme artisticamente fenomenal, uma paleta de cores lindíssima.
Para alguns críticos mais antenados, chega a ser comparado com o Sétimo Selo do Bergman, e eu não acho exagero, mesmo sendo um outro esquema de produção, de outro esquema, um esquema de produção barata do Roger Corman e tal, mas não há comparar a Máscara da Morte Huber do Corman com o Sétimo Selo, vai por esse aí. E a Ingrid Pitt, Carmilla, que ela fez para Hammer é praticamente definitivo, embora eu ache todas as versões de Carmilla maravilhosas, as versões para cinema, mas o que ela fez é um dos mais marcantes de todos, e é a melhor forma de cara conhecê-la, mas ela tem uma filmografia bem mais restrita do que a do Vince, vale muito a pena conhecer tudo, e se possível pegar os livros dela e tal. E bom, e já agora fazer o meu jabazinho, eu já falei do blog do Lord, Reminiscências do Lorde Velho, é lordvelhoblogspot.com.br. Basicamente eu escrevo o que me dá na telha, mas é muito mais voltado para o cinema de horror old school, e agora eu comecei uma sessão nova nele, Beijos no Escuro, que são resenhas de contos clássicos de horror que eu vou pensando e fazendo relações e coisas assim, porque eu tava me cobrando de ter mais material de literatura. Eu tô meio que ao contrário da Monique. A Monique começou escrevendo sobre literatura no blog e tá querendo em algum momento começar a escrever sobre cinema também. Eu tô tentando fazer o contrário. Eu percebi que eu escrevi demais sobre cinema, então eu preciso equilibrar as coisas e começar a escrever mais sobre literatura e tal. Então essa semana comecei a postar essa sessão nova lá. E acho que é isso. Ah, legal. Muito bom. Inclusive eu vi a tua publicação, né? Até compartilhei também. Não deixe de acessar lá os textos lá do nosso amigo, lá o Rodrigo, que ele arrebenta a boca do balão. Não é de hoje. E, né, não sei nem se eu falo do que tu tem na Cinemateca lá na minha teca, porque deixa pra lá, de repente o pessoal começa a perturbar, né? Pode divulgar, porque lá na minha própria conta do Minhateca lá tem uma notazinha lá que eu deixo lá importante, de que tipo, tá aqui, podem baixar, podem pegar o que quiser aqui, mas não me encham a paciência pedindo explicação ou pedindo filme, não é pra isso que eu tô aqui, eu tô deixando lá, pode baixar. Mas não... Já que você mencionou, né, cara, poxa, não deixa de visitar lá então o material que o Rodrigo tem lá no Minhateca, porque você vai abrir, você vai tomar um susto logo de cara, você vai falar, caraca, é muita coisa. Muita coisa pra você se divertir, livros e tal, séries antigas, quadrinhos, né? O Rodrigo, ele ataca em todas as frentes, ele não, né? Ele não é mole não, Rodrigo. Obrigado, era por sinal, muito bom. Pro ciclo dos 8 filmes do Edgar Allan Poe, do Roger Corman, que tem lá no Minhateca, estão lá. E a pasta também da Hammer Filmes, onde tem os da Ingrid Pitt, né? Já facilita bastante a vida de quem for procurar, né? E depois você achar legal colocar o da Barbara Steele também. Você também tem, né? Sim. No caso do outro tem o dos filmes que ela fez na Itália, né? Uhum. Legal. Esse ciclo é muito bom, cara. Genial. Já que você autorizou, mas sigam o que ele escreveu lá. Não encha o saco. Sabe, entendeu? Aquele negócio que vá baixarem e não enche o saco. Não no Minhateca. Exatamente. Olha, e eu aqui colocando as minhas considerações, eu não sei nem por onde começar, né? Falar sobre Vincent Price. Acho que todos nós, né? A gente falou muito isso hoje, né? Não sei por onde começar, não sei o que fazer, né? E tal, e eu gosto de tudo, gosto muito de tudo, de vários, assisti muitas vezes, mas se eu for recomendar pra alguém, eu sou tipo modo hard, né, das coisas, né? Eu vou recomendar Roger Corman, né? Eu gosto muito de Madhouse, mas eu até acho que o Madhouse é pra quem já tá curtindo o Vincent Price, o Peter Cushing. Eu gosto muito daquele Muralhas do Pavor, né, que é de 62, que é o Tales of Terror, né, que tem uma das histórias mais sinistras que eu já vi, que é o misterioso caso do Sr. Valdemar, que é com o Vincent Price, né, que é o segmento dele, que é o do cara que é hipnotizado no momento da morte, ele fica preso naquele corpo apodrecido. Gente, adoro. E é Roger Corman, luzes incríveis, tudo que a gente falou anteriormente, né, cenários, figurinos, né, e tal. Eu fui ler o conto, por sinal, do Sr. Valdemar também, achei até o conto muito diferente, ou seja, uma adaptação muito curiosa, né, que ela foi realizada aí para o que Richard Matheson produziu, né, para essa história aí. Então, gente, sem comentários, assistam tudo que vocês puderem, mas assistam e se divirtam. Principalmente entendendo que o Price, ele é claro, tem muitos filmes sérios, mas tem muita diversão aí, cara. Dá pra se acabar com o Vincent Price, se divertir muito, mas tem que derrubar esse escudo aí, cara, né? Assista e divirta-se.
Ai, gente, muito bom, gente. Então, tô muito feliz por ter conseguido, como eu falei, fazer esse podcast aqui pro mês do horror, né? Falando desses atores, atrizes. A gente pode voltar a fazer isso novamente, não necessariamente dentro do gênero, a gente falar sobre atores em outros podcasts, né? Mas, poxa, não deixe então você de dar o feedback pra gente, né? De o que você achou do programa, o que você acha da vida desses atores e atrizes. Mande lá pra gente um e-mail se você quiser, para contato.cinemasmorra@gmail.com, no Facebook, nossa página, vá lá, curta, compartilhe, é facebook.com/cinemasmorra, no Twitter nós estamos como masmorra_cast, né? E pedindo para vocês sempre o apoio, né? Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos, né? Eu ligado em 220 no podcast, né? Com os meus amigos aqui falando loucamente. Continuamos, né? Com o mês do horror, né? Vamos ver se o mês do horror não consegue me matar até chegar no dia 31, né? Eu chegando no dia 31 eu digo pra vocês, né? Porque com tanta edição e tanta gravação, eu não sei se eu infarto até lá, não. Mas tô feliz, gente. Vai dar tudo certo, Pensamento positivo. Mas eu tô muito feliz, gente. Então vamos nos despedir, gente. Vamos dar tchau, vamos agradecer. E até o próximo podcast, certo? Certo. Até a próxima grande aventura. Ai, que bonitinho. To see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, And I'll be there. Yes, he will. You've got a friend. You've got a friend when people can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you. take your soul if you let them, but don't you let them. You just fall out my name, and you know wherever you are, he'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. You got a friend. You got a friend. You got a friend.